Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês sobre um tema muito interessante: vocação. Aquilo que Deus tem para nós. O chamado de Deus para a vida dos seus, para revelar o seu projeto, para revelar o seu plano para nós. É algo muito interessante. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. Graça e paz, queridos. Quero comentar com vocês sobre o tema tão interessante que é chamado. Cada homem que Deus chamou tem algo especial, uma maneira especial. E eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 5, que diz assim, ele fala sobre o chamado de Jesus, ou como Jesus chamou os discípulos. Isso nos chama atenção, é muito interessante. Eu quero ler com vocês os versículos 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás chamado um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus braços para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Esse chamado nos chama a atenção e alguns pontos eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Jesus andou com eles e viveu as suas necessidades, seus problemas. Antes de chamá-los, mostrou a sua glória. Fala em chamado, tem sempre algo que nos chama a atenção, o modo como o Senhor chama os seus servos. O chamado revela um projeto de Deus. Revela um Deus que desce dos céus para compartilhar com os homens seus planos, seus projetos, e de modo específico, ele chama alguém para fazer algo para ele. O chamado é vocação. Ele traz consigo a vocação. E nesse momento tão interessante, os discípulos, eles eram homens simples. Vamos focar aqui em Pedro, pescador. Então ele está vivendo a sua vida. Jesus entrou, Jesus participou das suas dificuldades. Aquela pesca houve uma frustração. Eles estavam decepcionados, homens abatidos. E de repente Jesus chega, naquele momento, vivendo o seu momento de humanidade. E agora demonstra o seu poder, o seu domínio, a sua glória. Ou seja, um momento especial que ele mostra um ser divino, uma autoridade, uma excelência. E depois eles ficam maravilhados com aquilo que o Senhor faz. Eles eram empresários da pesca, eles conheciam, sabiam onde estavam os peixes. Mas chega um homem e diz assim: olha, vai ali, joga ali, lança a rede ali. Então Jesus entrou na vida deles, entrou na profissão deles. Jesus fez parte, mostrou que, como Deus, ele sabia muito mais do que eles, que eram homens, que eram profissionais naquilo. Isso nos chama a atenção. Quando alguém é chamado pelo Senhor, não pode dizer assim: o Senhor não sabe a minha vida, o Senhor não sabe a minha dificuldade. Mestre, essa é uma das especialidades de Jesus, mestre. Nesse momento agora ele chama.
convoca aqueles homens que, na sua vida simples, pescadores, homens que lidavam com o mar, agora Jesus chama para uma missão excelente, uma missão que eles jamais poderiam imaginar. Esse é um ponto interessante para se pensar. A vocação nos tira da direção em que nós estamos vivendo. A vocação, ela nos faz pensar em outro momento, em outro lugar, em coisa diferente. Quem é vocacionado por Deus tem que ter, primeiramente, fé, ou tem que crer naquele que chamou. E a manifestação da glória de Deus, do poder, da presença, do milagre, chama atenção a esse detalhe, para que eles ficassem maravilhados. Então, eles agora dizem, olha, eu estou agora chamando vocês para mudar de vida. Seguir em outra direção. Vocês serão pescadores de homens, de almas, seres humanos. Vão trabalhar agora com vidas, ou seja, vão fazer parte do meu projeto. Fazer parte agora da nossa vida. Ou seja, o projeto de Deus será impregnado. Vocês vão abraçar o projeto de Deus. O chamado, ele traz consigo o desafio. Imaginem nós, imaginem cada um de vocês que estão nos ouvindo agora. O desafio de homens simples, de pescadores, de homens que não conheciam outra coisa, não conheciam o mundo, casa, as redes, o barco, o mar e os peixes. Agora Jesus chama esses homens para revolucionar o mundo. O chamado, ele nos coloca numa situação, olhando com o olhar humano, até inadmissível, incrível. Como é que Deus agora chama homens? Se olharmos com o olhar humano, os filósofos diriam, será que não teria homens melhores, mais capazes, mais estudados? O chamado, ele traz uma característica. O projeto é de Deus. Nunca seremos tão bons do chamado a ponto de abandonar o princípio, o projeto inicial. Sempre será de Deus. Sempre teremos a direção de Deus, a matriz. Sempre teremos que estar buscando de Deus a direção. Ou seja, o projeto nunca é dominado pelos homens. Eles iam deixar ali agora, iam buscar falar para homens. Se olharmos bem a história, naquele momento estava sendo invadido aquele mundo pelos gregos, a filosofia, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, que é a filosofia, e de repente Jesus chama homens pecadores, e pescadores, para fazer uma obra excelente, que teria que usar a palavra, teriam que ser eloquente aos olhos humanos para convencer pessoas. Jesus busca o mais simples entre os homens. Eu preciso pontuar que o chamado fala sobre um projeto que não é nosso, é um projeto de Deus. Foge à nossa compreensão humana, ou seja, o Senhor vai precisar nos capacitar, o Senhor vai precisar nos preparar. Isso requer um trabalho dos céus para nós. Requer um trabalho em que o homem vai abandonar seus conhecimentos, ao mesmo tempo, aquilo que ele aprendeu será usado no ministério, mas será usado por Deus. Ou seja, no ministério que o Senhor vai nos mostrar, que vai nos apontar, nós usaremos os talentos que o Senhor nos deu, mas Deus é que fará isso. É algo tremendo. É algo fantástico. O mundo não mudou. Ainda hoje o Senhor continua chamando o homem para fazer a sua obra. Mas lembre-se,
não vai chamar filósofo, não vai chamar homens com sua sabedoria para fazer a obra de Deus. Se alguém foi chamado pelo Senhor, lembre-se, a capacitação vem de Deus. O chamado é dele, a capacitação é dele, o projeto é dele, tudo é sobre ele. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com profundidade aos nossos corações.